É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Dezembro daquele ano foi um mês incomum. Em primeiro lugar, durante uma semana inteira caiu uma parede inteira de neve espessa. Ela bloqueou a estrada entre o orfanato e o mundo exterior por um tempo. Nem mesmo o todo-poderoso Frederic, em seu ônibus, conseguiu atravessar os montes de neve que cobriam a estrada de terra. Ele não tentou. Em algum momento, a parede de neve ficou tão espessa que não se podia ver nada. Por fim, a neve acabou e, sob seu peso, os abetos centenários se curvaram quase até o chão. Então, Marta e as outras meninas e alunos, juntamente com o diretor e o motorista, e as mães dos educadores, saíram para lutar. Durante dias, eles empunharam pás, espátulas e raspadeiras. O povo de Blackbeard juntou enormes montanhas de neve, sobre as quais as crianças rolavam com prazer. Mas assim que o trabalho árduo terminou, o calor chegou e tudo começou a derreter. Agora era difícil caminhar dos dormitórios até o prédio da escola por causa do gelo. No final de dezembro, as nuvens começaram a se adensar novamente. Todos esperavam que o ano novo fosse agradável e com neve. Eles montaram uma árvore de Natal enorme e fofa no quintal e penduraram os brinquedos que eles mesmos haviam feito. Frederic conseguiu colocar uma estrela no topo da árvore de uma escada alta. Depois da queda de neve, depois de trabalhar com as crianças, depois de decorar a árvore, Marta teve a sensação de que sua vida logo mudaria. Em breve, ela finalmente teria a casa com que sempre sonhou. O diretor da escola exigiu que, quando visse Marta, de 8 anos, com um esfregão, falasse 3 vezes mais alto. A menina nunca tinha ouvido uma palavra gentil dele em sua vida. O diretor deveria ser tratado apenas por seu patronímico e com o maior respeito possível. Ele mesmo determinava até que ponto cumpria a segunda exigência. E raramente ficava satisfeito. É verdade que ele transmitia indignação com palavras e que só usava punições humanas. Seu método favorito para influenciar crianças desobedientes era o desmamá-las de seus dispositivos, quando eram proibidas de usar telefones e tablets. O diretor já havia percebido há muito tempo que o medo de perder o acesso à internet era muito forte na geração mais jovem. De certa forma, ele próprio compartilhava desse medo. Ok, John, a crítica é compreensível, respondeu Marta obedientemente, torcendo o pano. Vou lavá-lo e dar polimento. O quê? Sem respeito. O diretor ficou indignado e, depois, baixando a voz, acrescentou: vejo você hoje à noite em minha casa para nossa aula, entendeu? Depois de dizer isso, ele foi para seu escritório. Apesar do caráter desagradável de John, sua abordagem à educação merecia respeito. Se em outros orfanatos as crianças não faziam nada por si mesmas, em Omirlo, ao contrário, elas estavam acostumadas a trabalhar desde muito cedo. Elas cozinhavam, limpavam, colhiam frutas e legumes. John sempre dizia: vocês não são crianças. Vocês são pequenos adultos. Meu trabalho é garantir que vocês não se percam no caminho da velhice, que deixem de ser um fardo, que deixem de ser um parasita. Somente trabalhando e se esforçando para ser uma pessoa melhor é que vocês endurecerão, como uma panela de barro no forno. Mesmo na Blackbeard, eu não poderia viver sem a equipe. Por isso, além das 10 mães educadoras, havia 2 faxineiras, um lojista e um motorista. Os professores vinham, e eles nunca ficavam nas salas de aula depois das 3 horas. Frederic levava as crianças mais velhas de ônibus para a escola local, e Marta mal podia esperar para ter idade suficiente para ir. Ela gostava das viagens. O diretor sempre enfatizava que ele era o único no orfanato que só tinha vagabundos e vadios, vagabundos e ociosos. John era o guardião oficial de cada menino e menina, e somente ele decidia, de forma bastante oficial, quais deles poderiam ter uma chance como pais adotivos. Desde que se lembrava, Marta sempre quis ter uma família. Ela sabia, por meio de fragmentos de informações de seus cuidadores, que tinha tido uma mãe e um pai, mais ou menos, até os 2 anos de idade.
Eles nunca lhe contaram o que aconteceu depois disso. John atribuiu isso ao bem-estar infantil. É muito cedo para você saber essas coisas, ele dizia sempre que a criança iniciava essa conversa. Quando é que eu vou? Quando eu vou saber? Perguntava Marta. A essa altura, as lágrimas estavam começando a sufocá-la, mas ela se conteve. Em breve, respondia o diretor. Em breve, mas não agora. A maioria dos adotados eram crianças muito pequenas, com 2 ou 3 anos de idade. Elas apareciam aqui o ano todo, sem nenhum sistema, mas sempre eram poucas. De acordo com o plano astuto de John, suas alunas também deveriam fazer um teste como babás. Marta e suas colegas de classe também eram babás, alimentando e trocando fraldas. Embora alguns achassem essas atividades humilhantes, a menina gostava de brincar com as crianças, vesti-las e alimentá-las como se estivesse se divertindo com uma boneca grande. Mas esse era o tipo de criança que não ficava muito tempo no orfanato. Provavelmente nem tiveram tempo de perceber o que havia acontecido com elas. Marta tinha grandes esperanças para dezembro porque era uma época de milagres. Não é de se admirar que ela recebesse constantemente ofertas para fazer um pedido, escrever uma carta para o Papai Noel, ler o livro da boa sorte. Em geral, se alguma coisa podia mudar em sua vida, era agora, na véspera do Ano Novo. A única época em que o orfanato parecia bastante suportável. Voluntários e palhaços vinham visitá-los, havia jogos de Ano Novo, testes, um show de bolhas e eles os ensinavam a desenhar. Tudo era ótimo, é claro, mas Marta queria algo mais. Ela queria ir para casa, ir para seu quarto e decorar a árvore de Natal com seus pais. Então, em uma carta para o Papai Noel, de cuja existência ela nunca duvidou nem por um segundo, a garotinha novamente deduziu diligentemente: querido vovô. Eu quero mamãe, papai e um irmão, PS. E um celular novo, porque o antigo começou a ficar sem bateria muito rápido. No final de dezembro, com uma nevasca sem precedentes, começaram as férias escolares, o que significava que não haveria aulas por 2 semanas inteiras. Os professores puderam tirar folga dos alunos negligentes, incluindo Marta. Suas notas do semestre não eram muito boas, mas ela não entendia por que precisava de outro. A corrida de Ano Novo é uma história completamente diferente. Juntamente com os palhaços e voluntários, os futuros pais visitam o centro de acolhimento Blackbird. Eles observam as crianças, conversam e brincam com elas. E então escolhem as melhores para elas. Um colega chamado Harry usa outra palavra para os futuros pais. Eles o acolherão imediatamente quando você for um filhote, disse Harry. Ou eles o manterão aqui para sempre. Por quê? Perguntou Marta. Harry, agora com quase 10 anos de idade, parecia extremamente inteligente e experiente. Porque nem você nem eu temos nenhuma promessa. E os anciãos só querem pessoas como você, obedientes, que não incomodem e tudo mais. A versão de Harry sobre seus futuros pais e mães não lhe pareceu muito boa. Talvez ele pudesse ouvir seus futuros pais, e certamente não os aborreceria. Marta nem mesmo sabia porque quase não havia interesse nela. Bem, havia interesse. Desde que ela se lembrava, os tios e tias que vinham ao orfanato gostavam de brincar com ela. Muitos se interessavam por seus hobbies, seus estudos e outras coisas. Mas na presença de estranhos, ela era tímida e não conseguia responder a nada. Ela apenas murmurava e acenava com a cabeça. Uma vez ela até desmaiou. O diretor da escola não teve tato e disse sem rodeios aos convidados: não lhe deem ouvidos, ela está atrasada em seu desenvolvimento. Mas nós ainda a amamos. Enquanto o Blackbird eu vivia a emoção da véspera de Ano Novo, o humor do proprietário de um apartamento aconchegante em Moscou estava deprimido. Naquele ano, Selena decidiu não montar a árvore de Natal, escrever uma carta para o Papai Noel ou mesmo ligar a televisão. Seu marido aceitou sua decisão com compreensão. Ele próprio não suportava as festas de fim de ano, embora ela não entrasse em detalhes. Os problemas de Selena vinham se arrastando há anos. Quando ela voltou de sua viagem de um ano ao redor do mundo, ficou horrorizada ao saber que Maddie, sua irmã mais velha, havia morrido. Ninguém havia telefonado para ela para lhe dar a triste notícia, ninguém havia lhe contado os detalhes.
Ela teve que saber tudo pela polícia e pelo inquérito. Ultimamente, eles não estavam sendo particularmente amigáveis, suas visões sobre a vida eram 180 graus diferentes. Mas também havia algo que poderia uni-las. Afinal de contas, sua irmã ainda tinha uma filha, Myrtle. Em vida, Maddie não permitia que Selena passasse tempo com sua filha, cancelando suas visitas sob vários pretextos. Mesmo quando a criança estava doente, ela se recusava a ajudá-la. Mas, pelo menos, ela ligava de vez em quando e enviava fotos. Ela e Maddie não tinham mais ninguém, e nem parentes próximos nem distantes, mas tinham amigos em comum. Aqueles que tentaram e não conseguiram entrar em contato com a garota pensaram que ela simplesmente não estava interessada na vida e na morte da irmã. O motivo do silêncio era prosaico: a garota estava nas montanhas remotas, sem comunicação com o mundo exterior. Entretanto, o sentimento de ansiedade daqueles dias não a abandonou. Agora Selena se culpava por ter embarcado em uma jornada tão longa de autodescoberta e, como consequência, por ter perdido Myrtle. À noite, ela imaginava a criança deitada ao seu lado no berço e dizendo algo para ela em sua linguagem de bebê. Quando a jovem voltou para casa e se recuperou do choque inicial, ela imediatamente saiu em busca de sua sobrinha. Mas, por uma estranha coincidência, ninguém conseguiu encontrá-la. A princípio, elas se recusaram a dar informações, alegando detalhes pessoais. Elas têm sobrenomes diferentes, disse um funcionário em uma recepção pessoal. A senhora tem algum documento de sua irmã? Cópias? Não, respondeu Selena. Ela levou um ano para confirmar seu relacionamento com Maddie. Elas tinham a mesma mãe, mas pais diferentes e sobrenomes diferentes. Depois vieram os intermináveis círculos do inferno burocrático. Selena, uma artista e designer, não era fluente na língua estranha que tinha de falar com os funcionários. E eles não tinham pressa em se aproximar dela e ajudá-la a superar sua dor. Onde você esteve durante um ano inteiro após a morte de sua irmã? Perguntou a mulher do departamento de educação com raiva. Por que você não veio correndo imediatamente? Eu estava fora do país, respondeu Selena. Veja bem, gritou a funcionária, tem certeza de que quer isso? E se você quiser sair do país novamente por um ano? Você precisa encontrá-la, Selena sussurrou. Ela imediatamente se sentiu constrangida com a pressão. Ela não podia desaparecer sem deixar rastros. Temos 400.000 órfãos neste país. A mulher continuou a importuná-la. Tenho que verificar cada um deles. Então ela recebeu 2 rejeições consecutivas. A menina com os dados de Myrtle Lansky não estava registrada no sistema de registro de órfãos. E o que isso significa? Qualquer coisa, perdida, enganada, detida, adotada. As informações são confidenciais e não serão divulgadas ao público. Cada falha fazia com que Selena se sentisse decepcionada e soluçasse. Será que eles realmente haviam adotado a criança, dado a ela um novo nome e sobrenome? Será que eles não podiam nem segurar a mão dela e lhe mostrar algo importante? A menina devia ter 8 anos de idade e a última tentativa de encontrar sua sobrinha foi há 2 anos. Depois disso, Selena não se sentiu forte o suficiente para continuar procurando. Mais recentemente, um homem com a profissão mais romântica do mundo, um investigador particular, entrou em sua vida. Ele a apoiou em sua relutância em criar um clima de ano novo, mas colocou uma surpresa embaixo da árvore. Querida, disse ele com um sorriso. Eu fiz tudo o que pude e o que não pude. E havia uma luz no fim do túnel. Descobriu-se que Anthony não estava apenas ouvindo seu relato interminável sobre a perda da sobrinha, mas estava lentamente juntando informações. Em questão de meses, usando técnicas autorizadas e não autorizadas, ele fez o que ela havia levado anos para encontrar vestígios de sua sobrinha. Há um orfanato bastante estranho, disse Anthony. Experimental ou algo assim. Dá para acreditar? Quase não há funcionários. Minha sobrinha está lá? Perguntou Selena com esperança. Não quero que você preste muita atenção, admitiu ela com franqueza. Tenho uma lista completa de crianças aqui, como você pode ver. Se alguém descobrir, minha licença estará em lágrimas. Portanto, não conte a ninguém. Não há Myrtle Lansky, mas há uma Martha Linsky. E se for uma coincidência?
Só há uma maneira de descobrir, disse Anthony. Temos que entrar lá de alguma forma. E descobrir. Afinal de contas, você é um parente próximo. Você deve saber. Oh, amor, se fosse assim tão fácil. Eles vão abrir a casa na próxima semana, disse o detetive particular, pensativo. É uma longa viagem, é claro. Mas se formos agora mesmo, podemos chegar lá. Não sei se estou pronto. E se não der certo de novo? E se eu me decepcionar de novo, se alguém tivesse lhe perguntado qual é o seu nome, vovó, ela teria pensado por pelo menos 5 minutos. O que é, de fato? Aos 70 anos, a faxineira do orfanato Mirlo era cheia de força e energia, mesmo que às vezes esquecesse seu nome. Brincadeira, ela tinha várias dezenas de alunos sob suas ordens. É verdade que ela não tinha que alinhá-los ou ensinar-lhes nada, eles só tinham que aceitar o trabalho de limpar as instalações. Era um trabalho simples, mas muito requisitado. Beth descobriu que as crianças gostavam muito do trabalho. De fato, meninos e meninas também podem ser rigorosos. Por trás de seus olhos, eles chamavam Vasilievna por um apelido engraçado, o holandês voador. Os mais rudes brincavam que o velho concierge já estava contando as faltas no cemitério. Mas ela não sabia de tudo isso, não ouvia nem notava, e é por isso que tinha uma boa opinião sobre seus filhos. O único que a deixava muito desconfortável era o diretor, John. Um homem de 35 anos, sem família ou filhos. Um homem de carreira, um homem apaixonado, esse é o tipo de homem que faz o país funcionar. Ele passava dia e noite no orfanato, mas as crianças nunca ouviam uma palavra gentil dele. Ele frequentemente gritava com elas, acreditando que essa era a maneira mais eficaz de transmitir sua mensagem. Recentemente, Beth testemunhou esse comportamento novamente. Se você se comportar assim, irá direto para o reformatório. O diretor repreendeu outro garoto. Seu crime foi entrar sorrateiramente na cozinha à tarde da noite e roubar um pedaço de pão. Mas ele foi descoberto e pego pelo dono da loja. Perdoe-me, Seven, gritou o garoto. Eu estava com muita fome. Do que você me chamou, seu malandro? Você terá um bom café da manhã, continuou o diretor. E você jantou muito bem hoje, sabia que comer demais é pecado? Vou deixá-lo sem aparelho por um mês, entendeu? Conte para sua mãe, a professora, e eu farei com que ela tome providências. E nós levaremos o caso ao conselho. Beth não entendia essa estranha proibição de manter doces nos quartos das crianças. Seu neto, que havia deixado a escola há muito tempo, não conseguia viver um dia sem geleia, marshmallows. E ele cresceu como uma pessoa normal, sem nunca ter ido para a cadeia. Mas ela não abandonou seus hábitos de infância, ela ainda deseja algo doce. Beth. O diretor falou em voz alta, embora tenha tentado manter a voz baixa ao se dirigir à idosa. Você deveria ser mais cuidadosa, mais cuidadosa. Ontem eu encontrei poeira. Ah, respondeu a avó. O que quer que você diga, John, você é o nosso homem de ouro. Eu o parabenizo por seu respeito, disse o diretor. Mas peço que cumpra suas obrigações. Tudo o que a velha faxineira fazia era esfregar o chão do primeiro andar, na ala onde havia uma sala comum e os escritórios do diretor. Ela ocupava 2 deles, um para dormir e outro para trabalhar. Quando Beth entrou na sala de estar, ela não conseguia acreditar em seus olhos. O salário de John realmente lhe dava esse luxo. O quarto em si seria mais adequado para um hotel do que para um orfanato. Por um lado, o cômodo era muito grande. Em segundo lugar, durante o concerto e a criação de conforto, o dinheiro obviamente não foi poupado ou contado. Pintura decorativa das paredes, reboco, ar-condicionado e outros atributos de uma vida bem-sucedida. Para abrir ou fechar uma janela, não era preciso puxar a maçaneta, mas pressionar os botões do controle remoto. Se Beth não tivesse sido faxineira no orfanato, ela não saberia que esse milagre da tecnologia existia. No canto havia uma cama de solteiro, mas que cama! À esquerda, havia um controle remoto, de não mais com fio, que permitia ajustar a maciez, a inclinação e os diferentes tipos de massagem. Um sofá de couro com uma superfície perfeita.
Uma máquina de café cara, um relógio de pulso de luxo, um telescópio, um laptop enorme, fones de ouvido que pareciam ter saído de uma revista do futuro distante. E também uma cabine de chuveiro que parecia a cápsula de fuga de uma nave espacial, com tantos botões. E tudo isso tinha que ser limpo com panos e meios diferentes, e Deus nos livre de misturar tudo. Betty, você é a única pessoa em quem posso confiar, disse-lhe o diretor. Não posso confiar em mais ninguém, somente em você. Você é ouro, não um ser humano, respondeu a faxineira. Farei qualquer coisa, não hesite. John adorava elogios, mas odiava poeira e sujeira. Se ele visse uma única mancha, ficava furioso. E quando a epidemia de coronavírus chegou, o diretor enlouqueceu de cautela. Durante um ano inteiro, ele manteve voluntários e adotantes afastados. Talvez ele estivesse certo em uma coisa, a própria Betty estava tão doente que quase entregou sua alma a Deus. Depois de um mês de ausência, ela voltou ao orfanato e ficou espantada ao ver que os 2 escritórios do diretor estavam impecavelmente limpos. Peço uma coisa a você, Betty, ele exigiu. Não deixe ninguém e nunca ouse entrar em meu quarto. É por isso que você é responsável com sua cabeça. E quem está entrando, linda? Perguntou a faxineira. Quem está entrando? A diretora ficou surpresa. As crianças. Elas virão para cá e estragarão tudo. Elas virão, foi assim que Betty viveu sua vida, sem se lembrar de seu nome. De qualquer forma, não havia outro emprego na cidade, o Blackbeard havia construído seu ninho a 10 quilômetros da cidade grande, não muito longe da floresta e de sua cidade natal. E, embora não recebesse muito, ele ainda amava o orfanato. E chorava quando via as crianças sem pais. Se eu pudesse, e pensou o faxineiro. Se eu pudesse, eu as manteria para mim. Não é ruim aqui, mas é melhor em minha própria casa. Então Betty se lembrou de que tinha 70 anos de idade e imediatamente se acalmou. Ela encheu um balde de água, pegou um esfregão, não um esfregão, mais um esfregão, não um esfregão de pano, mais um esfregão de fibra, e foi limpar o primeiro andar. Mas um dia, ao passar pela sala do diretor à tarde, ela ouviu algo que a deixou sem fôlego e com o rosto branco. Ora, John, você é um homem de ouro, pensou a zeladora, com o coração apertado. Marta sabia como guardar um segredo. Em seu orfanato, se você dissesse algo em segredo, riam de você. As crianças não conhecem meias medidas. Ou elas amam com todo o coração ou odeiam com toda a alma. É por isso que eu não tinha amigos íntimos, e se você contar um segredo a alguém, amanhã todo o orfanato saberá. Sabe de uma coisa, Harry, ele me disse um dia. E Tim olhou para mim. E ele sorriu. Sério, ele sorriu maliciosamente. Ele olhou para você daquele jeito. No dia seguinte, o orfanato inteiro os chamou de namorados. Marta ficou envergonhada, mas Harry revirou os olhos e disse a ela que não havia falado sobre isso com ninguém. Depois que as histórias se repetiram várias vezes, Marta percebeu que não se podia confiar em ninguém. Os boatos eram como cílios, você podia conviver com eles, mas eram desagradáveis. Um ano atrás, Marta tinha um segredo. Que segredo? Agora ela e John tinham uma coisa em comum. Não com frequência, nem mesmo toda semana, ele a convidava para ir ao seu escritório. Mas não era um escritório ao qual qualquer aluno poderia ir. Marta tinha acesso ao lugar mais sagrado, a sala do diretor. Assim como Betty, ela ficou impressionada com a beleza da sala. Oficialmente, suas visitas noturnas à sala de John eram chamadas de sessões de autoconhecimento. Tudo começou com a repreensão do diretor a Marta por seu atraso no desenvolvimento. E ele dizia isso com tanta frequência e de forma tão convincente que a garota acreditava nele. D em matemática, ela listou. C em geografia. Se ela continuar assim, vai direto para o bar. Está me ouvindo? Marta não tinha ideia do que era um painel e ficou com vergonha de perguntar. Suas aulas com o diretor não eram menos estranhas do que a misteriosa palavra painel. Ele passava vídeos para ela em seu enorme laptop, deixava-a olhar a lua e as estrelas pelo telescópio. E ele lhe contava coisas, contava coisas. Embora Marta fosse apenas uma criança, ela sabia que algo estava errado,
mas com quem ela poderia falar sobre a estranha pedagogia do diretor? Ela era a pessoa mais importante na vida de Mirlo. E ela não fazia ideia de que poderia reclamar dele para qualquer pessoa e revelar o segredo que compartilhavam. John? Perguntou ela, criando coragem. Katy havia conhecido os parentes dele na semana passada. Longe, sim. Onde? Perguntou o diretor, presunçoso. Qual é o nome dele, então? Sentem-se, vocês dois. Eu disse para vocês estudarem geografia. John a repreendeu. Aprenda geografia e matemática. Sem elas, você nunca chegará a lugar nenhum na vida e acabará, sabe onde? Bem, no próximo. Deixe-o procurar por parentes, explicou Marta, com os olhos baixos. E se eu estiver em algum lugar? Não, disse o diretor. Você é uma órfã, sozinha como o vento no campo. Sozinha como uma estrela no céu. Os sistemas vizinhos parecem próximos, mas na realidade estão a anos-luz de distância. Você levaria uma vida inteira para chegar ao mais próximo. E se você procurar por ele? Marta continuou, mas não com tanta confiança. É uma perda de tempo. Gritou o diretor. Venham até aqui. Vamos começar a aula. A garota corou imediatamente. Aqui, no orfanato, ela tinha muitas matérias. John tratava as crianças como adultos, o que ele não tinha tempo para repetir. E além das matérias usuais de matemática, inglês, geografia e outras, eles tinham algumas muito interessantes. Direitos das crianças, por exemplo. Ou conflitos, em que eles eram ensinados a resolver as causas das brigas e discussões das crianças. Ou design, onde uma senhora idosa lhes ensinava a costurar saias, luvas e aventais. Ou culinária, onde Marta prensava biscoitos com um molde e eles aprendiam a fazer saladas. Mas eu nunca tinha visto um ensino tão estranho em lugar algum. E ela suspeitava que estava tudo errado. John lhe deu uma pílula que fez o mundo parecer desaparecer, sentou-a ao lado dele e disse: repita depois de mim, Marta. Repita comigo. A exigência do diretor de que ela mantivesse suas aulas em segredo, ela teria mantido para si mesma. E mesmo que quisesse contar a alguém, quem acreditaria nela? Então, ela repetiu as estranhas palavras do diretor, embora seu coração estivesse pesado e amargo. Quando a véspera de Ano Novo se aproximou, o orfanato começou a receber visitantes, patrocinadores, voluntários, funcionários e pais que esperavam ansiosos. Todos eram recebidos por John, e era como se ele tivesse sido substituído por outra pessoa. Em dias como esse, o diretor era prestativo, educado, diplomático e cortês. Marta adorava essa época porque havia rostos novos no orfanato, e ela sentia falta de rostos novos. Ela queria que os convidados irradiassem alegria e jovialidade. Porque havia aqueles que derramavam lágrimas e abraçavam seus filhos, abafando os soluços. Não é legal quando um estranho chora em seu moletom e o abraça com tanta força, como se quisesse estrangulá-lo. As futuras mamães e os futuros papais sempre seguiam os padrinhos, os voluntários e a equipe. Eles olhavam para os bebês, tentando encontrar o certo, corados e envergonhados. Os futuros pais eram sempre tímidos e hesitantes. Havia alguns que John tinha que literalmente segurar nas mãos. Outros temiam as crianças como fogo, e outros tentavam falar com elas como se fossem cachorros. E eles ficavam realmente impressionados com o fato de uma criança de 3 ou 4 anos conseguir dar sentido a perguntas aparentemente difíceis. Certa vez, Marta ouviu uma conversa entre um homem sério com um paletó elegante e sua esposa com o rosto cheio de pomada. Olhe para aquele ali, disse o chefe da família, apontando quase imperceptivelmente. Ele se parece comigo, não acha? Mas sempre quisemos uma menina, objetou a esposa, fazendo beicinho. Veja como ela é bonita. Alta, olhos azuis. Dá para ver que ela tem sangue nobre. Como você e eu, minha querida. Como? Interrompeu o marido em um sussurro tão alto que metade do orfanato ouviu. Essa suposta beleza? O senhor diretor diz que ela tem um histórico de comportamento desviante. De jeito nenhum, não queremos criminosos na família. Marta não fazia ideia do que era um comportamento desviante.
Mas ela acreditava que o diretor poderia dizer qualquer coisa para manter certas crianças fora do orfanato. É claro que, devido à sua idade, Marta não sabia muitas coisas. Por exemplo, por que o diretor deixava algumas crianças irem embora tão facilmente? Por que ele tentava fazer com que outras entrassem e por que mantinha outras com ele? Devia haver uma lógica, mas ela não conseguia enxergá-la. No entanto, ela não podia tirar as habilidades pedagógicas do homem. Naquele dezembro nevado, John decidiu demonstrar seu talento como diretor e encenou uma apresentação real de A Rainha da Neve. Não havia papel para Marta, então ele se sentou no auditório. Essa grande sala com 100 cadeiras confortáveis e um belo palco é outra das conquistas do diretor. Embora a menina tenha podido ver o ensaio geral, o espetáculo em si foi magnífico. Agora ela sonhava que um dia também faria o papel de Gerda. Ela adorou o papel, especialmente a transformação da garota. Ao lado de Marta, na plateia, estavam o mesmo homem e a mesma mulher que haviam falado sobre os órfãos alguns minutos antes. Ah, como eu queria ter o Kai! Exclamou a mulher. Que ator! Ei, minha querida, sussurrou o marido em voz alta. Ele tem 10 anos de idade. Se você tiver um menino, faça dele o mais novo. Assim ele nunca saberá que é adotado. Houve um assobio indignado por toda parte. Marta estava pronta para se juntar às vozes de descontentamento. Mas John havia lhe dado sua estranha lição no dia anterior e agora ela não conseguia se concentrar em nada. Alguns dos convidados lhe fizeram perguntas, tentando conhecê-la melhor, mas ela não conseguia responder. Ela vagava e ouvia como se estivesse meio adormecida ou em um nevoeiro. Entretanto, alguns convidados podiam ser persistentes. Após a apresentação, uma bela mulher de cabelos brancos e olhos azuis se aproximou dela. Ela estava acompanhada por um homem que Marta imediatamente apelidou, em sua mente infantil, de guarda. Ele ficava olhando em volta, ajustando o paletó de vez em quando. Seu nome é Marta, não é? Perguntou a mulher com um sorriso, sentando-se. A garota assentiu com a cabeça. Meu nome é tia Selena. Minha patroa e eu estávamos trabalhando como babás e vimos você. Você é maravilhosa, gostaria de tomar um chá e conversar conosco? Marta queria responder, sim, eu estava sempre esperando que um dos convidados me pegasse pela mão e me levasse até o guarda-roupa. Conversávamos sobre tudo e então éramos mãe e filha. E depois íamos para bem longe daqui, bem longe, onde quer que os olhos pudessem nos ver. Mas sua língua estava presa no céu da boca e ela se recusava a obedecer. Então, em vez de dar uma resposta significativa, ele apenas abriu e fechou a boca como um peixe. E quanto ao chá? Perguntou a mulher com medo. Você toma chá, não é, minha querida? Marta permaneceu em silêncio, abrindo a boca como um peixe. De repente, como se surgisse do nada, John apareceu com seu sorriso característico que sempre dava aos convidados. Ele se aproximou da bela mulher e sussurrou algo em seu ouvido. Mas, ao contrário dos outros adultos, ela não acenou com a cabeça nem se afastou de Marta, mas reagiu com firmeza. Agradeço a sua participação, disse ela. Mas eu quero falar com Marta e é isso que vou fazer. Anthony, traga-nos 2 xícaras de chá, uma grande e outra menor. O guarda olhou para o diretor com um olhar gelado que o fez engolir nervosamente. O duelo de olhares, como Marta o chamou para si mesma, durou pelo menos 5 segundos. Mas John perdeu, ele piscou os olhos, depois se recompôs, colocou seu sorriso cerimonial característico como uma gravata e disse em seu tom mais admoestador, não há problema em ter sua própria cabeça sobre os ombros, disse ele. Mas não se esqueça de quem é o chefe. Da próxima vez que houver convidados tão agressivos, talvez eu não os deixe entrar na soleira de nossa gloriosa casa. E com essas palavras, ela saiu, e Marta, que estava um pouco assustada com a situação, falou novamente. De repente, a menina percebeu que queria ser como aquela bela mulher quando crescesse. Para responder com orgulho e coragem a todas as exigências do diretor. E não para sussurrar em seu ouvido, mas para falar em voz alta, para que todos ouvissem. Ela engoliu o fôlego, olhou para sua tia desconhecida e disse em um sussurro, Marta. Meu nome é Marta. Eu gosto de chá verde. Bem, Anthony já foi embora. Se ele trouxer preto, eu lhe direi para trocar.
O preto também está bom. Eu tomo qualquer coisa com açúcar. Marta, minha filha. A mulher o cumprimentou com um aperto de mão. Havia algo de caloroso e cativante naquele sorriso. Eles devem tê-lo aqui em um corpo negro. Mas não tenha medo, eu não vou mordê-lo. Vamos conversar um pouco, vamos jogar um jogo. De que tipo de jogos você gosta, querida? Toda vez que a invasão de convidados terminava, John sentia um vazio dentro dele. Por um lado, ele se sentia lisonjeado pelo fato de seu orfanato para 100 crianças ser o melhor, se não do mundo, então do país. Dali saíam crianças desfavorecidas preparadas para a vida, se não completamente, pelo menos em muitos aspectos. Afinal de contas, qual é a principal desvantagem dos orfanatos? John perguntava ao público em reuniões e seminários, contando-lhes as vantagens de sua ideia. Eles não ensinam nada. Os cuidadores cozinham, limpam, lavam e passam roupas, resolvem problemas cotidianos. O resultado não é um adulto, mas uma criança grande. Que ideia profunda, alguém exclamou, e o diretor assentiu com a cabeça. Ele adorava quando suas palavras repercutiam no público. John sabia, ele conhecia o assunto de dentro para fora, porque ele mesmo havia crescido em um orfanato. Anos de vida o assombravam e ele não se importaria de apagá-los de sua memória. Comida suja, camas duras, violência em abundância. Ele havia se tornado tão duro quanto uma crosta de pão e tão rançoso quanto ponto ao mesmo tempo. Ele se propôs a criar outro orfanato onde as coisas seriam diferentes. Afinal de contas, ao contrário da maioria de seus colegas, ele não começou a beber, não foi para a cadeia e não se tornou um sem-teto. John ainda se lembrava de como educador verde, apresentou seu projeto a um grande comitê com receio. O orfanato que estou vendo, disse ele na época. Não é um orfanato de forma alguma. É apenas um lar. Um lugar onde os adultos cuidam dos pequenos, onde as crianças cozinham, limpam e lavam. E elas aprendem. Estou convencido de que, depois de um lar assim, todos terão uma família. E de onde você vai tirar o financiamento? Perguntou um chefe com desprezo, sem nem mesmo se preocupar em mudar o você. John não tolerava ser desrespeitado desde que era jovem, mas ainda era forçado a ignorar tais ataques. Eu tenho uma ideia, ele sibilou naquela ocasião. Mas não sei para que lado ir, para não ser grosseiro. Foi sua atitude militante que chamou a atenção de um funcionário completamente diferente, que um ano depois lhe deu permissão para o projeto arriscado. E ele nunca se arrependeu de sua escolha. O Blackbeard tornou-se um projeto emblemático, que ele gostaria de registrar em suas realizações para todos os tipos de autoridades e políticos. Naquela época, John, um professor que havia se formado 7 anos antes, não tinha experiência em gerenciamento. Ele não sabia o que era contabilidade ou de onde vinham os alimentos e as necessidades básicas de uma instituição orçamentária. Mas em seu orfanato ideal, ele via uma hierarquia muito diferente, com apenas um chefe. Isso era o que realmente importava para John. Apenas ele, suas mães e a equipe júnior. E a ideia mais quente, aprovada no topo, era administrar as finanças dos órfãos. Afinal de contas, nem todas as crianças eram mendigas como os ratos da igreja. Algumas tinham imóveis por trás delas, outras tinham a riqueza dos pais. O próprio patrono reuniu em seu orfanato um número de crianças que, à primeira vista, ninguém precisava. Mas, graças a elas, havia uma quantia de dinheiro nas contas da instituição que poderia ser usada em benefício de Mirlo. Tudo estava indo bem, honra, respeito, recursos financeiros com os quais só se pode sonhar. Mas ontem. Isso é inédito. Gritou ele, sentado em seu escritório. Inédito. Não pode ser. Exclamou John para sabe-se lá quem. Esses novos ricos querem levar minha princesinha, seu ouro, ao qual ele dedicou 5 anos de sua vida e dedicará ainda mais. Por ela, ele desistiu de sua carreira, mesmo que temporariamente. Por ela, ele inventou novas maneiras de ensinar. E como Marta o recompensou? Traição total. O Blackbeard era diferente de outros orfanatos. Por exemplo, tinha seu próprio ônibus que levava as crianças para excursões ou para o lago no verão.
John conseguiu negociar com celebridades, atores, músicos, blogueiros, para que visitassem o orfanato e trabalhassem com as crianças. Não com a frequência que ele gostaria, mas era melhor do que nada. No entanto, Marta não tinha nada com o que comparar. Ela sempre viveu aqui, desde que se lembrava. Sobre o que você estava falando com eles? Perguntou o diretor de forma ameaçadora. Responda-me rapidamente. Não me lembro, admitiu Marta honestamente. Era a minha tia. E eu, depois de sua aula. Ela não conseguia juntar as duas palavras. Para ser sincera, a diretora corou e começou a engolir, exatamente como havia feito ontem. Mas ela rapidamente se recompôs e continuou seu interrogatório. Espero que você não tenha contado a eles o nosso segredo, disse John, e em sua voz a menina ouviu notas incomuns. Você está com medo? Não, respondeu Marta. É claro que não estou. Ela não se lembra de nada. Ela não se lembra de nada. Sim, eu me lembro. É claro que não estamos falando de você, disse Marta. Está tudo bem. Comporte-se. Não chegue perto daquela mulher de novo, está me ouvindo? Por quê? A moça ficou surpresa. Ela disse que queria me levar embora. Levar-me embora, você pode imaginar, ela queria dizer ao diretor que esperava ter sua própria casa. Ela já podia ver seu próprio quarto, muito pequeno, apenas o suficiente para uma cama, uma mesa e um armário para brinquedos e roupas. Mas seria o suficiente para ela e nada demais para fazê-la feliz. Mas o diretor não estava disposto a ouvi-la, muito menos a compartilhar suas esperanças de felicidade. Sufocando a vontade de gritar, John começou a rir. Ele pegou Marta, colocou-a em seu colo e começou a lhe contar como os adultos eram intrigantes. Como eles lhe davam esperança, enchiam seu jovem coração de expectativas e depois atraíam. Parecia convincente, porque o diretor da escola é um homem muito experiente e entende literalmente de tudo. Mas por quê? Perguntou a garota, chorando. Mas por quê? O que eu fiz para que você me traísse? Você não fez nada, mas é disso que se trata. Eles traem você porque podem, respondeu o diretor com um sorriso, enxugando as lágrimas da órfã. Vamos, repita depois de mim, pequenino. E ele começou a repetir as palavras, que causaram arrepios na espinha de Marta. Mas, de repente, ela se sentiu bem e calma, e começou a dizer o que Juan queria que ela dissesse. Mesmo sem a pílula. Anthony acreditava que nunca havia amado de verdade e que não havia espaço em seu coração para sentimentos leves. Além disso, ele havia tido uma experiência ruim em sua vida quando se casou, mas não era rico o suficiente para sua esposa. Ela o repreendia constantemente por seu serviço nos órgãos, suas constantes ausências e obrigações nos feriados, seu salário irrisório. E quando Anthony estava prestes a ser demitido, ela fez as malas e foi embora. Assim, ele ficou sem emprego e sem a mulher que amava. Então, Selena foi sua salvação. E agora ele tinha que mergulhar de cabeça no turbilhão ou desaparecer da vida dela. O que era coisa certa a fazer, ele ainda não havia decidido. Ele levou 3 dias para entender as informações que havia recebido no orfanato. Depois, mais um pouco para obter mais. Seu primeiro chefe mentor na vida sempre dizia, e aquele que tem a informação domina a situação. Esse John me pareceu estranho, francamente, disse Anthony, tomando seu café, e, curiosamente, decidi fazer uma pequena pesquisa sobre ele. Mas estou pensando, onde cavar? Você é muito positivo. O que você descobriu? Selena perguntou com impaciência. Ela admirava seu homem, sua inteligência e seu altruísmo. Bem, não vou aborrecê-la muito. Analisei o caso do ponto de vista financeiro, explicou o detetive particular. E, acredite ou não, é um orfanato muito estranho. Muito estranho. O que há de estranho nele? Perguntou Selena. Segundo consta, uma vez por ano, as crianças comem caviar preto e vieiras. Elas também comem ostras, mexilhões e camarões. Elas não podem deixar de viver maravilhadas. Nos últimos anos, John comprou para o orfanato um ônibus caro, um telescópio, uma coleção inteira de máquinas.
Devo continuar? Não sei aonde quer chegar, minha querida. Selena encolheu os ombros. Não estou entendendo nada. Não acho que todas essas iguarias e outras guloseimas cheguem ao orfanato, disse ela. Eles simplesmente deduzem. Como muitas outras despesas. Veja, isso não me diz nada? Entenda direito, Selena, disse o detetive. Se vou arriscar minha licença, se vou investigar isso, tenho que ter certeza de que você não está me escondendo nada. E parece que você está. Juro que não estou, a garota quase gritou ressentida. De onde você tira essas ideias? Eu explico, disse Anthony, e pegou um cigarro. Então ele se lembrou de que sua esposa não gostava de fumaça de cigarro e imediatamente jogou o maço na mesa. A pergunta é, onde esse John conseguiu o dinheiro para tanto entretenimento? Dinheiro que pode ser obtido de algum lugar e depois gasto em luxos ou amortizado, por assim dizer. De onde? Perguntou Selena. Anthony coçou o queixo pensativamente. Ou sua esposa realmente não sabia de nada, ou ele estava fingindo surpresa. No entanto, nos 6 meses em que estiveram juntos, ele a conheceu por dentro e por fora, e ela era uma péssima mentirosa. Será que ele deveria acreditar nela? A sobrinha dele, essa Myrtle Martha, tem uma herança enorme, explicou o detetive. John não pode usá-la diretamente. Mas ele tem o direito de dispor dela para o benefício de sua protegida. Ele não teria memorizado isso, explicaram os advogados. Herança. Selena começou a remexer em sua memória. Claro, por que ela não havia pensado nisso? Ela e Maddie haviam perdido a mãe ainda muito jovens. Seus diferentes pais haviam se importado com elas, mas sem fanatismo. Nenhum de seus parentes lhes teria deixado capital suficiente para comprar ônibus, telescópios e caviar preto. A herança deve ter ido para o marido de Maddie. Ele era um homem estranho e misterioso, ela não sabia nada sobre ele. Maddie o escondeu, assim como escondeu sua filha pequena. Entenda, Anthony, disse Selena com um suspiro. Eu só quero ficar com Myrtle para mim. Ou Martha, como você a chama, e não me importo agora. Eu amo muito essa garota. E não dou a mínima para o dinheiro dela, por maior que seja. Deixe que esse John, como você o chama, pegue o dinheiro e se engasgue com ele. Voltaremos para Washington, pintaremos com Myrtle, a ensinaremos a andar de skate. Isso não seria bom, Anthony? Ok, você me convenceu, sorriu o detetive. Bem, ou eu mesmo quero acreditar nisso. Só que, se estivermos no jogo, iremos até o fim. E não deixaremos um centavo para o diretor. E o dinheiro, você sabe, pode ser bem utilizado. O que você quer dizer com isso? Selena ficou surpresa. Vocês precisam de dinheiro? Anthony, não precisamos de nada. Meus quadros vendem, você tem clientes. É demais para um homem ser feliz? Você sabe que não se trata de mim. É uma questão de princípio. Por que o dinheiro de sua sobrinha deveria ir parar nos bolsos de canalhas? Quando há aqueles que realmente o merecem. Não entendo aonde você quer chegar, ele balançou a cabeça. Não tenha medo, minha querida, eu tenho um plano. Eu pensei sobre isso, consultei advogados. Que tipo de plano? Tenho certeza de que você vai gostar do princípio, disse Anthony e se ajoelhou na frente de Selena. Angélica valorizava seu tempo, literalmente cada minuto dele. Durante 10 anos de sua vida, ela trabalhou para atingir seu objetivo de se tornar uma advogada. Primeiro, 5 anos de estudo intenso na universidade. Depois, 3 anos de trabalho árduo como oficial de justiça. Afinal de contas, é o lugar mais nojento do mundo, especialmente se você estiver na base do sistema, redigir resumos, enviar intimações, ouvir reclamações intermináveis ao telefone. Depois, foram 2 anos na ordem e tentando passar no exame da ordem. E quando seu sonho se tornou realidade, Angélica percebeu o pouco tempo que lhe restava para aproveitar a vida e chegar ao topo de sua profissão. Nos últimos 10 anos, ela não apenas se desenvolveu, mas também se tornou uma pessoa melhor. Angélica valorizava seu tempo,
por isso suas tarifas não podiam ser descritas como democráticas. Muito pelo contrário, os preços eram muito autoritários. Mas havia uma explicação simples: Angélica abordava todas as situações com um desejo maníaco de vencer. Ela usava qualquer método para atingir seu objetivo. E sempre ganhava. Por que você me escolheu? Ela perguntou, olhando para a adorável loira. Havia algo de criativo nela, seus olhos, seu cabelo, seus modos. Ela não é minha especialidade. Ela me foi recomendada, deu de ombros o cliente. Disseram que você era o único que poderia lidar com um caso tão complicado. Disseram que você era o melhor advogado. Advogada, ele corrigiu com um sorriso. Ela não gostava que sua profissão fosse chamada de palavra de homem. Mas isso não mudou a questão, infelizmente. As disputas familiares são uma área cinzenta da justiça. Muitas das coisas sobre as quais você pode ler em livros inteligentes não funcionam de fato. Ou não funcionam de fato. Angélica não estava disposta a desistir de seu emprego. Um novo caso interessante para demonstrar erudição e criatividade. O que poderia ser melhor? Ela só estava aumentando seu preço. Um advogado sempre faz isso para provar sua própria importância para seus clientes. E ele também não gostava daqueles colegas que, desde os primeiros minutos, irradiavam confiança no sucesso. Não, a sorte não ama apenas os preparados, mas também os cautelosos. Pelo contrário, é necessário semear a desesperança total na alma do cliente. Assim, a vitória será realmente desejável para ele. Na jurisprudência, nunca se pode ter 100% de certeza de nada. Não há duas disputas iguais, o que significa que algo pode dar errado a qualquer momento. Bem, disse Angélica, depois de ler os documentos. O caso parece perdido. Você percebe que, se a escola negou sua custódia desde o início do processo, acho que é um pouco presunçoso ir ao tribunal. Tem um trunfo na manga, disse o homem que Angélica havia confundido com um segurança. Ele parecia muito sólido, como um gangster italiano ou um empresário bem-sucedido da década de 1990. Nem mesmo um as na manga, mas vários. Bem, meu amigo, disse o advogado em um tom irritado. Todos os trunfos devem estar em minha mesa. E então eu mesmo lhe direi quais podem ser usados e quais não podem. Veja, Selena tentou aliviar a tensão. Temos uma suspeita de que Marta é minha sobrinha. Então, façam um teste de DNA. Angélica deu de ombros. Meu Deus, vivemos no século XXI. É tão fácil. Já consultamos especialistas, disse Selena. Veja, minha falecida irmã Madi, a mãe de Myrtle? Quero dizer, Marta era minha meia-irmã. Nós temos pais diferentes. E nessa situação, um teste de DNA? O que eles disseram, Anthony? O teste pode não ser informativo, o homem ajudou. Angélica se perguntou. Ela havia enfrentado uma situação semelhante há pouco tempo e sabia por experiência própria que não era fácil provar a paternidade nesse caso. Além disso, isso nem sempre serviria como base incondicional para entregar a criança ao suposto parente. Ele se perguntava que outros meios de pressão estariam disponíveis para ele. O caso estava começando a lhe interessar cada vez mais. Veja bem, disse Selena, fomos à casa de John para negociar. Foi ele quem nos convidou. E ele disse coisas que eram difíceis de acreditar. Não sabemos como eles geralmente levam as crianças sob custódia, mas algo não bate certo. O que aconteceu lá dentro? Perguntou a advogada. Ela achou que deveria dar um orçamento a seus novos clientes antes de se deixar levar pela história, e eles a convenceram a reduzir seus honorários. Vou lhe contar tudo. E na véspera de Ano Novo, o orfanato Blackbeard estava lindo. A entrada principal foi decorada com árvores de Natal, guirlandas, fitas coloridas e figuras de renas. As crianças moldaram um Papai Noel de verdade com neve e o pintaram com tinta vermelha e azul. Funcionários de todos os níveis usavam o orfanato como um amuleto para garantir às autoridades superiores que o trabalho de proteção à criança estava sendo feito no nível certo. Vocês gostaram? John perguntou a seus convidados e sorriu o mais sinceramente que pôde. Sim, respondeu Selena.
Meu marido e eu pensamos muito sobre isso. Queremos manter a guarda da Marta. Queremos, não queremos, Anthony? Sim, ele assentiu. Sim, ele assentiu. Oh, eu não aconselharia isso, disse o diretor, pensativo. Por que vocês, jovens, iriam querer arruinar suas vidas com uma criança problemática? Já passei por tantas crianças e pais adotivos que posso dizer rapidamente se tudo sairá conforme o planejado. Seu orfanato deve ser de primeira classe. É por isso que ele realizava suas conversas com os atuais e futuros tutores e adotantes não no corredor, em um banco, mas em uma sala de reuniões de verdade, que ele organizou às custas dos fundos dos patrocinadores. Uma mesa branca bem arrumada, poltronas macias, ar-condicionado, uma geladeira com água potável, tudo isso contribuía para uma comunicação produtiva. John acreditava que poderia convencer qualquer pessoa de sua justiça. E em um ambiente tão favorável. Senhor diretor, disse Selene, contendo uma explosão interna de raiva. Não estamos dizendo que temos que aceitá-lo em nossa família agora. Somos forasteiros, como o senhor disse no dia da abertura. Mas não estamos com falta de dinheiro. Alugamos um apartamento aqui, compramos um berço. Anthony já está procurando trabalho. Ele está sendo procurado. Oh, jovem e verde. Veja, não se trata de coisas materiais. Mirlo tem as melhores instalações do país, eu lhe garanto. As crianças têm tudo, e é improvável que você possa lhes dar mais. Não é necessário. Marta é apenas uma criança muito difícil. O diretor ficou em silêncio por um momento, como se estivesse saboreando suas próprias palavras. Sabe, eu tenho um sentimento especial e sentimental por ela. Ela veio para cá quando Mirlo tinha apenas 6 meses de idade. O que aconteceu com os pais dela? Selena perguntou. Não pergunte, o diretor a dispensou. De qualquer forma, não vou lhe contar. Você sabe que não podemos divulgar informações confidenciais. Bem, a Marta literalmente cresceu em meus braços. Quando construí esta casa, eu era jovem e romântico. Senti que poderia substituir uma família para os pequenos. Obrigado por sua franqueza, ele me interrompeu, mas ainda não tenho uma resposta. Não interrompa, ouça-me, exigiu o diretor. Sem respeito. Então, em todos os anos em que vi Marta crescer, não há otimismo. Não há amigos. Sem hobbies. Ela não tem interesse em nada. Como você pode ver, ela mal consegue falar. Receio que ele precise de supervisão constante, mesmo depois de atingir a maioridade. Você está preparado para isso? Você não vai vir correndo até mim em 6 meses para me pedir para voltar aos meus velhos hábitos? Não temos medo de dificuldades, Selena o interrompeu. Eu realmente não sei como convencê-lo, eu juro. Mas estamos dispostos a trabalhar com a Marta, ela me fisgou, não é, Antônio? Ah, e sorriu Juan. Ele viu que a persuasão suave não estava funcionando e decidiu usar o poder duro. Você acha que veio a este lugar e pode comprar tudo? Bem, você deve saber que há algumas coisas que não estão à venda. E uma dessas coisas é minha boa vontade com mamãe e papai. Se vocês querem ser os guardiões da Marta, minha resposta é não. Houve silêncio. Se Anthony estava preparado para tal evento, foi como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre Selena. De repente, ela sentiu frio e se arrepiou. O homem segurou sua mão com a aliança de casamento, mas nem isso teve efeito calmante. Vamos ao tribunal, sussurrou a garota. Ela não podia acreditar no que ouvia. Vamos reclamar em todos os lugares. Em todos os lugares. Faça o que quiser, o diretor acenou com a mão. Reclamar onde? Na mídia? As informações são confidenciais, eu já disse isso muitas vezes. Se a história se tornar pública, você não poderá acolher uma criança em sua vida, não apenas acolher uma criança, mas colocar os pés na porta do orfanato. Você pensou em tudo, Selena sussurrou novamente. Mas por quê? Não tente me lisonjear. No entanto, eu sou uma educadora, e uma educadora experiente.
É por isso que estou lhe oferecendo algo mais. Ouça-me. Ouça-me com atenção. Não vou sugerir isso novamente. Marta se lembrou dos eventos daquele dia estranho e percebeu que tinha de dar uma chance à sua tia de cabelos brancos. Sim, ela poderia trair. E sim, ela poderia dar esperança primeiro e descartá-la depois. Para saber se ela faria a coisa certa ou não, era preciso confiar nela. Era isso que Marta ia fazer. Uma semana depois de conhecer sua linda tia, que havia lhe contado muito sobre sua casa e sua família, Marta ficou muito doente. Ela literalmente foi para a cama, e na primeira noite, a temperatura subiu para 40 graus, e sua mãe, em êxtase, quis até chamar uma ambulância. Mas Juan a proibiu terminantemente de fazer isso. Ele ordenou que colocasse sua cela em quarentena, que não deixasse ninguém sair por 3 dias e que não usasse os telefones. O que há de errado com os telefones? Perguntou o professor a si mesmo. Eles são crianças. Elas ficam sentadas na frente do telefone o tempo todo. Eles comem, até vão ao banheiro. E quando você liga, elas não atendem o telefone, elas não ouvem. Diga-me, você já ouviu falar do TikTok? Perguntou John com sua voz arrogante. Bem, respondeu o professor. Você não quer que um vídeo de crianças doentes do Blackbird, como dizem, se torne viral, se torne uma tendência. A mãe educadora fechou os olhos. TikTok, é claro, ela já tinha ouvido, mas o restante das palavras espirituosas ela não conhecia. No entanto, pelo tom do diretor, a resposta correta estava começando a ficar óbvia. Não, claro que não, ele respondeu. Não quero vírus nem nada do gênero. Senhor. John a ajudou. Diretor. Ao contrário de seu subordinado, ele não parecia assustado. E não apenas porque um aumento de temperatura de curto prazo acima de 40 graus não era perigoso para a saúde da criança. Era porque até agora tudo estava indo exatamente de acordo com o planejado. E John gostava quando não apenas controlava uma situação, mas a controlava. Depois de esperar uma semana após a infeliz conversa com a loira arrogante e seu idiota, o diretor ordenou uma aula de educação física ao ar livre. E logo em seguida, ele deu a Marta sorvete de mirtilo, sua guloseima favorita. O principal agora era não exagerar, ficar de olho no estado da garota. Era melhor que ela ficasse doente por 1 mês, nada menos que isso. Ela fez um curso de enfermagem na Universidade Pedagógica. Com eles, ele conseguiu um emprego de meio período à tarde e à noite no hospital local como maqueiro, de excelente experiência, embora o trabalho seja nojento. Entretanto, como o jovem John não pediu a seus colegas temporários que o chamassem de enfermeiro, eles não deram ouvidos a seus pedidos. Até mesmo em sua carteira de trabalho eles escreveram sua profissão de enfermeiro com escárnio. Ele podia perdoar o desrespeito na época, mas não agora. Ele levou Marta para a sala de isolamento médico, ouviu a criança com seu próprio estetoscópio, e não havia chiado, os pulmões estavam normais. Apenas gripe. Ele se lembrou da conversa infeliz com Selena e tentou descobrir o que havia feito de errado. Sou um educador. E espero que meu nome seja escrito em letras douradas na história da pedagogia, disse a si mesmo. Então, eu me propus a acolher outra criança de meu orfanato. Seu nome é Carlos. Ele é um menino de ouro. Inteligente, obediente, sem doenças congênitas ou malformações. E ele tem. John olhou cuidadosamente para Anthony. Ele tem olhos como os de seu homem. Não precisamos de outro bebê, Selena o interrompeu. Viemos buscar a Marta e vamos embora com ela. Você precisa entender algo importante, disse John com a voz mais seca possível. O Blackbird sou eu, e só eu decido quem sai daqui e quando. Darei a Marta um parecer negativo sobre sua candidatura, deu de ombros o diretor. E você sairá daqui do mesmo jeito que entrou. A conversa terminou. Em seguida, ele se levantou da cadeira e deixou a sala de reuniões. A câmera de vídeo oculta ainda estava gravando a situação, e Selene parecia pronta para dizer o que pensava sobre a intransigência do diretor. Pelo menos era com isso que John estava contando. Mas o Muzi fez uma coisa estranha e colocou o braço em volta da esposa e a beijou carinhosamente. Um movimento furtivo.
O diretor mediu a temperatura de Marta novamente. Está um pouco alta, 40 graus, é preciso baixá-la. Ele misturou a Nalgene e outros ingredientes, preparou uma tríplice e tratou a coxa da moça. Ele gostava dela, uma linda princesinha, e não ia compartilhá-la com ninguém. A injeção foi dolorosa e, apesar de John ter segurado Marta, ela ainda estava se contorcendo violentamente. Não tenha medo, querida, estou aqui para você, ele disse a ela. Nunca a deixarei, está me ouvindo? Sim. A conversa com o advogado havia dado a Selena uma tímida esperança. É claro que ela queria ouvir que a mulher resolveria todos os seus problemas e lhe daria o resultado que desejava. Mas a advogada foi comedida em suas previsões. Ela deveria procurar outro especialista ou contratar 2 de uma vez. Infelizmente, seus recursos financeiros não eram ilimitados. Se você usar seu dinheiro de forma tão impensada, rapidamente ficará sem ele. Somos realmente marido e mulher agora? Perguntou Selena ao saírem do escritório de Angélica. É claro que somos, sorriu Anthony. Mas diga-me honestamente, um carimbo em seu passaporte significa alguma coisa para você? Claro que sim. Disse a garota com entusiasmo. Se não significasse nada, você se afastaria dele como o diabo do incenso. Anthony permaneceu em silêncio. Tanto na primeira quanto na segunda vez, ele havia se casado impulsivamente, sem o menor medo daquele mesmo carimbo no passaporte. Só que sua ex-mulher queria um casamento luxuoso. Em um esforço para agradá-la, ele, um tenente verde, alugou um salão inteiro no restaurante, contratou um fotógrafo, músicos, um anfitrião e até soltou balões no céu. Ele se endividou e passou um ano recusando tudo para pagar por isso. O primeiro casamento se desfez como um círculo na água. Ela não tinha mais nada de nenhum filho, nem mesmo uma leve sensação de felicidade. O segundo casamento foi muito mais do agrado dela. Ele o assinaria, receberia um certificado e depois poderia ir embora. E algo dizia ao investigador particular que essa união tinha mais chances de um resultado favorável. Vamos pensar sobre isso, sugeriu o detetive particular. Isso não são carimbos. Você precisa pensar bem, responder a todas as perguntas, como se fosse uma folha de papel amor para retratar o mais puro e sincero. Bem, você e eu somos bons nisso. Você já esteve em um tribunal? Selena perguntou. Anthony torceu o nariz. Ele se lembrou de como, durante seu serviço, não só pegavam os criminosos, mas também tinham de provar que eles haviam infringido a lei. Mais de uma ou 2 vezes ele havia sido literalmente intimado e interrogado até perder a consciência. Como eles chegaram até o infrator, como o prenderam, se leram seus direitos para ele. O mais frustrante era quando as respostas de Anthony não satisfaziam o juiz ou o promotor. Então o infrator podia ser absolvido e ele, o operador, privado de um bônus ou até mesmo de outro cargo. Sim, eu já passei por isso, disse Anthony. O principal em um julgamento é não falar demais. Apenas o que eles querem ouvir de você. Como posso saber o que eles querem ouvir? Perguntou Selena. Tenho certeza de que Angela explicará tudo. E ela vai nos contar. Angela? A garota estava indignada. É assim que você a chama? Você a conhece? Desculpe-me, minha querida. Não, vamos conversar sobre isso mais tarde, para que não haja confusão, disse Anthony. Tudo bem, não estou ofendido. Eu chamo todas as mulheres que jogam do nosso lado de família, entendeu? Além disso, colocar você e ela lado a lado? Bem, a escolha é óbvia, eu acho. Selena agora se sentia mal por ter levantado a voz para o marido. Ela ainda não entendia como ousara pedir-lhe que se casasse com ela. E não apenas o havia pedido, mas também havia marcado o casamento para o dia seguinte. É claro que ela havia imaginado o casamento de forma diferente. Um vestido elegante, véu, convidados, fotógrafo. Mas, na verdade, quem ela poderia chamar? Ela não tinha amigos aqui, nem família. Anthony, sabe, você entrou na minha vida como um prêmio de loteria. Vou me preocupar o tempo todo se ganhei você por engano. Ou que você tenha sido roubado.
Dá para acreditar nisso? O detetive particular ficou constrangido com o sentimentalismo e, em seu trabalho anterior, ele estava acostumado a esconder suas emoções. Você sempre tem que ser o cara corajoso e forte que vence, não importa o que aconteça. E o estresse é aliviado com álcool ou correndo por Washington à noite. Tive de me acostumar a um novo modo de vida, respeitável e exemplar. Quero que você e eu conversemos sobre isso, disse ele. E pense se Angela, desculpe-me, Angélica, precisa saber. Do que se trata? Perguntou ela. Enquanto estávamos lá, saí para fumar. Dá para acreditar que este orfanato tem uma sala para fumantes? Para hóspedes com cachimbos, nada menos. Mas, sabe, eu estava fazendo algum trabalho. Conversei com uma das funcionárias. E o que ela disse? Achou que eu era um policial, então me confessou como padre. Não parece muito crível, mas então por que ela mentiria para mim? A doença era nojenta. Era como se Marta estivesse em um redemoinho, viesse à superfície e afundasse de novo. Às vezes, a febre alta passava e ela se sentia quase bem. Depois, a doença voltava com vigor renovado, prendendo-a na cama. Marta não se preocupou nem por um segundo em não ir para a aula, em não ver as outras meninas e alunos. A mulher de cabelos brancos, cujo nome ela sussurrava em delírio, era outro assunto. Selene. Por alguma razão, ela lhe parecia estranhamente familiar e conhecida. Também foi muito difícil para ela porque nenhum de seus colegas de classe veio apoiá-la. Eles nem sequer lhe deram um bilhete. O diretor da escola proibiu de usar o celular e o tablet, ele disse que isso era prejudicial durante uma doença como essa. Apenas sua mãe a olhava a cada 1 ou 2 horas, tocava sua testa e suspirava. Mas John estava sempre por perto e de muito bom humor. Nos primeiros dias, ele literalmente dormiu ao lado dela, medindo sua temperatura 2 vezes por noite. Ele lhe deu xaropes e pós desagradáveis, trouxe-lhe lanches de mirtilo preparados na hora. Ele ajudou a ir ao banheiro e, graças a Deus, ele não entrou em território proibido. Ele era muito envolvido e educado de uma forma que ela nunca o tinha visto antes. Eu nunca vou deixar você, disse John. Sempre estarei com você. Essas palavras, que em outra situação a teriam feito estremecer, eram apropriadas dessa vez. Descobriu-se que o diretor conhecia os vários comprimidos e injeções tão bem quanto um médico. No terceiro dia, entretanto, o médico veio vê-la e elogiou John por seu tratamento. É obviamente uma gripe, disse ele. Precisamos monitorar sua temperatura e baixá-la se ela subir acima de 38,5 graus Celsius. Bochechos para a garganta, muita água, cápsulas antivirais. Doutor, Marta bufou, por quanto tempo vou ficar doente? Se Deus quiser, no 5º dia você estará bem, sorriu o médico. Ouça o John. Você estaria perdida sem ele. Que mentor! A Blackbird tem muita sorte de ter um proprietário tão maravilhoso morando e trabalhando aqui. Marta não fez a pergunta sobre a duração de sua doença por curiosidade. Ela só queria saber quantos dias Selena, sua nova mãe, esperaria por ela. Talvez uma semana fosse suficiente para ela, mas e 2? E 3? Não há como saber com certeza. Os adultos podem agir como crianças às vezes. Se você ficar aqui em isolamento total por mais de uma semana, verá todos os tipos de reações. Selena deve achar que Marta é uma criança rude e arrogante por não ligar ou escrever para ela. No entanto, ela não sabia o número de telefone de sua futura mãe. John, a garota sussurrou quando o diretor voltou para seu quarto improvisado. Onde está Selena? Ela perguntou por mim? Você se lembrou do nome dela? Gritou o homem, o que assustou Marta, mas ela se recompôs. É claro que me lembrei. Ele passou pelas crianças como se fossem gatinhos em uma feira. Esta é pequena, e esta tem olhos raivosos. Uma mulher terrível. Foi por isso que eu a expulsei. Essa notícia fez Marta se sentir pior. Ela teve outra febre alta que não passou por uma semana. Quando se recuperou, estava tão exausta que só conseguia comer mingau com uma colher e beber com creme azedo. A lembrança da bela mulher de cabelos brancos agora parecia um sonho. John, por outro lado, era muito mais compreensivo.
Ela estava até disposta a perdoar seus constantes insultos e atividades estranhas. Ela também estava disposta a esperar que sua mãe a visse novamente. Afinal de contas, ela tem apenas 8 anos de idade. Agora ela vai estudar muito, fazer matemática e geografia, aprender a escrever poesia. E atuar na próxima peça, é claro. Assim, ela não terá falta de paz em potencial. Selena estava no tribunal pela primeira vez. Angélica convenceu de que eles deveriam agir rapidamente, assim, teriam pelo menos uma pequena chance de sucesso. Selena enviou várias cartas e pacotes para o orfanato. Ela criou uma página exemplar no Facebook. E ainda assim, ir ao tribunal, Selena sempre achou que era um lugar muito sombrio, onde esperanças e sonhos eram destruídos. Ela não tinha ideia de como eram as sessões, nem do que dizer, nem por que os juízes usavam vestes tão ridículas. Quando se encontraram no tribunal no dia da audiência, Angélica estava de muito bom humor. Ela se sentia como um peixe na água nessa casa estadual. "Vocês não sabem a sorte que temos", disse o advogado. A audiência foi marcada apenas 3 semanas depois que a ação foi apresentada. "Também não acho que eles vão adiar a decisão." Ele não mencionou a necessidade de usar a força. Outros casos levaram meses para serem resolvidos, sem nenhuma esperança de rapidez. Mas seus clientes, por alguma estranha coincidência, sempre tiveram sorte. Selena estava com medo se a decisão fosse tomada nos próximos dias, e se não fosse a seu favor. O que deveríamos dizer? Selena se perguntava. Como deveríamos nos comportar? "Eu falarei", disse Angélica, com um tom um pouco arrogante. "Se lhe fizerem perguntas, pense no que o juiz quer ouvir. Vocês são uma família positiva, sem maus hábitos. O marido é um excelente policial, já aposentado. Sua mãe é uma artista. Você não precisa acusar ninguém de nada nem inventar nada, ok?" Há 15 dias, o advogado também se reuniu com Anthony e ouviu sua história sobre o que poderia estar acontecendo no orfanato. Ah, que homem! A vida pessoal de Angélica não estava indo bem. Ela está agora com 39 anos e a felicidade feminina ainda não a encontrou. Bem, alguns têm sorte no amor e outros em suas carreiras. Juan estava na frente da sala do juiz e parecia bem. O advogado notou que seu terno não custava mais do que 200.000 abotoaduras caras, cinto sofisticado. O visual geral prejudicava a bolsa com cinto, tão popular nos anos 90. Não estava claro por que ele a havia colocado em seu terno impecável. "Não é um gosto estranho", disse Angélica, como se estivesse falando em um vácuo. "É a ausência total dele." "Você disse alguma coisa?" perguntou John. Ela podia dizer que ele era educado, cortês e até mesmo atraente. "Eu lhe disse que você provavelmente é o lendário diretor da Blackbird", sorriu Angélica. "Já ouvi falar muito de você." "Merci", respondeu John, "e você vai representar os mesmos malucos a quem neguei a custódia de um dos meus pupilos?" O advogado assentiu. Ele não queria continuar a conversa e desperdiçar sua energia. Tampouco podia suportar a demora de uma audiência. Portanto, solicitou que os julgamentos em que estava envolvido fossem realizados pela manhã. O caso foi confiado a Selivistova, uma juíza com longa experiência. Ela já havia assistido aos julgamentos dele e seus sentimentos eram contraditórios. O escrivão disse em voz alta, e Angélica imediatamente mostrou sua identidade e a ordem judicial. "Por favor, dirija-se à sala de audiências 4. Selena, que estava no tribunal pela primeira vez, ficou impressionada com o layout da sala de audiências. Tetos altos, um balcão como nos filmes americanos, belos bancos. Perto da mesa do juiz, o promotor se sentava preguiçosamente, um homem mais velho que quase se recostava na cadeira. Será que essa enorme sala de audiências era só para o seu pequeno caso? Uma questão como essa poderia muito bem ter sido resolvida em um tribunal minúsculo. John, por outro lado, parecia estar bem em um ambiente assim. Ele organizou seus papéis, colocou a prancheta virada para baixo à sua frente e desligou o telefone. Olhou para Selena e Anthony e deu o sorriso mais feio que conseguiu reunir. Uma porta separada se abriu para a juíza, ela entrou na sala de audiências e se sentou na cadeira alta. O promotor ficou em posição de sentido e os outros participantes também se levantaram.
O julgamento começou. Partes, estamos ouvindo o caso à porta fechada, disse a juíza. Fotografias e gravações de vídeo são proibidas. E por revelar informações, vocês podem ser processados, o promotor não vai mentir. O retorno à equipe foi ainda mais difícil pelo fato de Harry ter sido levado a um orfanato, a mesma menina travessa que agora tem 10 anos de idade. Ela criou uma página na mídia social, onde alegremente postava fotos de sua nova vida. Aqui está seu lindo quarto. Aqui estão os brinquedos que seus novos pais lhe deram, embora não sejam apropriados para a sua idade. Olá, Marta, disse Harry quando eles ligaram para o vídeo. Você está se sentindo melhor? Não sei, respondeu Marta. Tudo aconteceu muito rápido. Você e a família. Não se preocupe, eles vão levá-la também, disse o ex-colega de classe, confiante. O mais importante é que você mantenha sua posição. Como isso aconteceu, e ele contou a incrível história de sua partida para sua família. Quando os voluntários e convidados chegaram, Harry se escondeu no primeiro andar por hábito. Ele havia feito isso por vários anos, tendo perdido a esperança de encontrar uma família. Lá, sentado em frente ao seu tablet, ele folheava preguiçosamente as mídias sociais. De repente, um casal se aproximou dele. É como se estivéssemos na mesma página, disse Harry com entusiasmo. Nós nos entendemos como ninguém. Eles são cientistas da computação. Marta não sabia o que era isso, mas estava satisfeita com seu parceiro. A conversa com ela havia lhe tirado muita energia e ela teve de se deitar na cama para descansar um pouco. As aulas haviam começado há muito tempo e, mais uma vez, ela as havia perdido. Portanto, ele ficaria para trás novamente em matemática, geografia e inglês. Ele se sentou à mesa, pegou os livros didáticos e começou a lê-los. E se algo não estava claro, ele procurava uma videoaula no YouTube e tentava resolver o problema. Descobriu-se que a internet não estava cheia apenas de vídeos engraçados e imagens malucas. Os rapazes e moças na tela podiam explicar qualquer assunto tão bem quanto seus professores. E agora ela finalmente entendia as frações, apesar de seu professor de matemática ter se esforçado tanto para lhe ensinar esses mistérios. Empolgada, Marta nem se deu conta de que estava estudando há 2 horas. Em breve, ela não apenas alcançaria a turma, mas a ultrapassaria. O importante era ser diligente. E então ela provavelmente seria levada para um orfanato. Se eles levassem Harry para todos eles, e de repente, Marta se sentiu tão triste que começou a chorar. Acontece que aqui, no orfanato, todo mundo é um competidor. Os meninos e as meninas têm de fazer tudo o que puderem para entrar no orfanato. É por isso que ela tem de estudar tanto, por ela ou por seus futuros pais. Mamãe apareceu na porta da sala de aula. Vá, aí está você, Marta. A mulher estava sofrendo ao ver a doença de sua aluna, por isso queria animá-la. Não chore. Vou lhe contar algo que você não vai acreditar. E tenho certeza de que se sentirá melhor em pouco tempo. A mente judicial de Selena estava agitada em sua cabeça. Ela se lembrava de tudo o que havia acontecido durante a primeira metade do dia em fragmentos. Aqui a juíza leu o arquivo do caso e perguntou se ele confirmava as suas alegações. O advogado de defesa veio e fez um discurso inflamado sobre como seus confidentes queriam fazer sua parte para erradicar a instituição da orfandade. Aqui as objeções de John foram ouvidas. Em seguida, cada um deles foi submetido a perguntas, sendo o promotor o mais diligente. Diga-me, disse ele a Selena, por que você escolheu essa criança e por que você quer a custódia dela? Meritíssimo, deixe-me responder, disse Angélica e, sem esperar pela permissão, ela falou imediatamente. A pergunta é um tanto sentimental, mas mesmo assim. Meu confidente tinha uma irmã. Depois de sua morte, ela tentou por muito tempo encontrar vestígios de sua sobrinha Mirta Lansky. E então, por acaso, ao visitar outro orfanato, ele descobriu Marta Lansky. É uma coincidência interessante, o juiz ficou surpreso. Era para provar a filiação? Meritíssimo, disse o advogado. A menina passou 6 longos anos em um orfanato. Qualquer medida drástica pode traumatizar a psique de uma criança. É por isso que meus confidentes decidiram fazer isso passo a passo.
Primeiro para estabelecer uma amizade e depois para confirmar o parentesco. Se eles desenvolverem uma forte amizade. Além disso, a criança não conhece nada além do orfanato. Deixá-la rapidamente poderia ser doloroso. Razoavelmente, o juiz concordou. Então, vamos fazer a pergunta do tordo. Diga-me, representante do réu, você já tentou encontrar os parentes da criança? Como parte do procedimento padrão, John respondeu. Eu tenho 100 alunos e alunas, e isso sem levar em conta a dinâmica. E não tenho um especialista extra na equipe para lidar com a correspondência e todas essas bobagens, e a juíza assentiu e fez uma anotação em seus papéis. Depois disso, a mulher de toga passou um longo tempo lendo caracterizações, olhando fotografias, lendo certificados. Selene teve a impressão de que a juíza estava olhando para ela com uma tristeza maternal. Pelo menos, ela gostaria de pensar assim. Haverá algum acréscimo? Perguntou o juiz. Sei que Marta tem apenas 8 anos de idade e que, por lei, sua opinião não deve ser levada em conta na resolução de disputas desse tipo. Mas, ainda assim, peço que leia a carta escrita por minha aluna e anexe ao processo. Ignorando a secretária, o próprio John se aproximou da juíza, e ela teve que bater nele com um martelo por decência. Na verdade, a secretária trabalha conosco, disse ele, apontando para a moça em frente ao computador. Toda a papelada tem que passar por ela. E os outros participantes do processo podem se familiarizar com os documentos. Desculpe, deu de ombros o diretor. Sou apenas um professor, não um advogado. E, em meu trabalho, penso em primeiro lugar no bem-estar das crianças, não em todos esses problemas legais. E o juiz suspirou, pegou a carta com a letra escassa da menina e começou a lê-la em voz alta. Algumas frases pareciam muito maduras para Selena. Depois de 1 minuto, ela quis dar um pulo e sair correndo da sala de audiências, mas Anthony agarrou seu braço. Lágrimas escorriam por seu rosto. Entre os textos infantis, Selena havia memorizado apenas algumas frases e o Blackbeard, "Esta é minha segunda casa. Sou amada, aceita e bem-vinda aqui. John não aprovava os guardiões e é como um pai para mim. Por favor, não me entregue a eles, camarada juiz." Um intervalo, trovejou o juiz. Um intervalo. Continuaremos depois do almoço. Marta não conseguia acreditar no que ouvia. Afinal de contas, John a havia enganado mais uma vez. E Selena não só queria levá-la embora, como também havia decidido ir a julgamento. O que era isso, a garota só sabia em linhas gerais. Devia ser um lugar onde os maus diretores eram obrigados a entregar seus filhos aos pais e mães, se realmente os quisessem. Mas por quê? Perguntou Marta à mãe da professora. Por que ela fez isso? Não pergunte, a mulher acenou com a mão. O que somos nós? Pessoas pequenas sem inteligência. E John é o chefe. Veja o orfanato que ele construiu. Dirigi quilômetros para trabalhar aqui. Ainda não estou entendendo, disse Marta. Não há nada para entender, a professora acenou com a mão. Vejo que você está fazendo matemática aqui, não está? Que legal. Tudo o que eu tinha visto antes nos tablets das crianças eram vídeos intermináveis, jogos e testes bobos. Um menino do grupo deles, que havia sido acolhido há algum tempo, lia livros e jogava xadrez. Mas ele era a exceção à regra. Ao olhar para Marta, ele percebeu que ela também não pertencia àquele grupo. Ela era muito diferente das outras meninas. Marta, você se lembra de alguma coisa sobre você? O professor perguntou à menina para mantê-la ocupada. Sobre sua mãe e seu pai. De onde você vem? Marta começou a procurar em sua memória. Às vezes, imagens vinham à sua cabeça, uma grande lebre de pelúcia, um berço alto. E o carro preto no qual ela havia sido levada. Ela não conseguia entender para onde tudo aquilo tinha ido. John disse que se você estivesse se sentindo bem, deveria ir vê-lo, disse a professora, com os olhos baixos. Não posso ir? Perguntou Marta. Dá para perceber que ainda estou doente? Você sabe, minha querida, que é pecado enganar os adultos. Além disso, o diretor da escola vai descobrir de qualquer maneira.
Vá em frente, ele não fará nada de tão ruim com você. Vá em frente, vá em frente. Então Marta pensou em ir vê-lo, mas não para participar de sua estúpida aula. Não, ela tentaria descobrir tudo. Por que ele estava aqui, por que havia levado a tia Selena e por quanto tempo ela ficaria presa no Blackbeard. Após a pausa, Selena recuperou a compostura e se lembrou bem dos eventos que se seguiram. Apesar de seu humor desanimado, Angélica explicou que tudo estava bem. De alguma forma desconhecida, ela podia ler o humor do juiz e deduzir se ele concordava ou discordava. Não quero deixá-lo com esperanças, ela sorriu. Mas a posição desse pardal azul é muito fraca. O que você quer dizer com isso? Perguntou Selena. Ele está preocupado com a proteção da criança, explicou a advogada. Mas que tipo de infância existe nesse orfanato? Apenas uma imitação. Família é outra coisa. Anthony, você tirou o trunfo do bolso? Sim, seu marido assentiu. Esperando ali, no fim do corredor. Lendo os jornais. Aquele corvo não viu você? Não, respondeu Anthony. Ele não vê nada além de seu bico. Mais uma vez, o ciúme apertou o coração de Selena. Na verdade, enquanto ela e Angélica tomavam café e davam baforadas, Anthony tinha ido a algum lugar. Ela pensou que fosse para fumar. E, afinal, eles tinham seus próprios segredos. Mas a garota sabia como se conter e não começou a descobrir sobre o relacionamento. Afinal, ela poderia fazer isso um pouco mais tarde. A sessão continuou. Depois do almoço, o juiz parecia claramente mais satisfeito e relaxado. Ele examinou os papéis novamente, esclareceu algumas dúvidas das partes e estava claramente decidindo se havia provas suficientes para encerrar o julgamento. Como se fosse do nada. Há mais alguma coisa que as partes gostariam de acrescentar? Perguntou o juiz. Que fique registrado que é inadmissível fazer referência a provas que não tenham sido objeto de julgamento nas reclamações. Meritíssimo, disse a advogada com sua voz cara, antes de prosseguirmos com o debate e o senhor se retirar para a sala de deliberação, o reclamante tem uma moção. Sim, disse o juiz. Pedimos. Não, solicitamos a inquirição de uma testemunha cujo depoimento pode desempenhar um papel fundamental na resolução deste caso, e ele disse o nome, e o diretor ajustou a gravata nervosamente. Protesto! Gritou ele. Protesto! Ordem, a juíza chamou a ordem e bateu o martelo. A autora da ação não havia terminado de ler sua moção. Meritíssimo, o advogado continuou. A presença da testemunha foi concedida. E para preservar certos aspectos da privacidade, solicito que a testemunha seja examinada na ausência das partes. Protesto, John gritou novamente. Isso é uma violação flagrante dos direitos de uma criança. Como você pode interrogar essa velha decrépita na minha ausência? O tribunal decidiu conceder parcialmente a moção, disse o juiz. Interrogue a testemunha na presença do autor e do réu. Beth entrou na sala do tribunal. Ela havia percorrido um longo caminho e sua força estava quase acabando. A concierge se aproximou da bancada e apertou os olhos, tentando ver através do véu de sua idade avançada o juiz em seu grande manto preto. Você sabe quem eu sou e onde você está? Interveio Beth. Sim, acho que sei. Vou lhe contar tudo, a história toda. A diretora do orfanato ficou pálida e agarrou-se à escrivaninha com as duas mãos, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. 2 dias antes da fatídica audiência no tribunal, seus subordinados já haviam apunhalado John pelas costas. E pensar que ele, o escritor e diretor da peça chamada O Blackbeard, havia sido traído da maneira mais insidiosa. Agora, todos os seus esforços para estabelecer uma relação de confiança com Marta eram em vão. E se ela descobrisse que ele havia adotado o nome e o sobrenome dela? Vocês não serão julgados. Gritou o diretor. Vou demitir a mãe da professora, eu juro. Assim que eu encontrar uma substituta para ela. E pensar que ela desobedeceu às ordens dele. Ele disse a Marta que Selena não só não havia desistido de seu pequeno tesouro, como também havia entrado na justiça. Ela contratou uma advogada, aquela mulher de terno. Não, ela não vai desistir sem lutar. E,
Enquanto a criança estiver em seu poder, é cedo demais para desistir. Escreva uma renúncia. O diretor exigiu isso. Escreva que você não vai a lugar algum. Ou você sabe o que vai acontecer. Não vou fazer isso, insistiu Marta. Eu amava muito minha mãe. Tomamos chá e conversamos. Hoje fiz matemática. Você só a viu uma vez, disse John. Você me conheceu a vida inteira. Alguma vez eu menti para você? Alguma vez eu o traí? Marta se perguntou. Sim, o diretor tinha sido educado e gentil com ela, embora às vezes fosse duro. Mas o que ela realmente sabia sobre ele? Não concordo, disse a garota. Não posso enganar ninguém, John. E então o diretor decidiu mudar de tática. Se Marta não tinha mais medo da força bruta, por que não ser mais esperto que ela? Vou lhe dizer uma coisa, ele perguntou. Você sabe que eu não posso perder esse julgamento. Bem, esse é o tipo de homem que eu sou. Deixe o juiz dizer não, e eu deixarei essa mulher entrar a qualquer hora do dia. Eu a deixo amarrar você. Que tal? Você realmente não vai me trair? Perguntou a garota, esperançosa. É claro que não. Depois dessas palavras, ela pensou, é melhor ter uma teta na manga do que um guindaste no céu. Sentada à enorme escrivaninha do diretor, ela escreveu em uma folha de papel branca tudo o que ele ditou, sem um único erro ou engano. Depois de reler o texto, o diretor sorriu com os lábios e colocou o pedaço de papel em sua pasta. E agora? Vamos começar a aula agora? Eu não quero. Vamos reforçar o que já aprendemos, sorriu o diretor. Betty se encostou na porta e não conseguia acreditar em seus olhos. Lá estava ele, o homem de ouro. Lá estava ele, o educador excepcional e inovador, colocando uma garotinha no colo e dizendo coisas tão terríveis para ela. O coração da faxineira se apertou, tão envergonhado e magoado com o que estava acontecendo. Quando você crescer, você será minha, disse John a ela. Fomos feitos um para o outro. Eu já me decidi. Assim que você completar 17 anos, vamos solicitar uma licença de casamento. Está me ouvindo? Marta permaneceu em silêncio. As lágrimas escorriam por seu rosto. Todas as meninas da sua idade já sabiam o que era um cartório, um casamento, uma noiva e um noivo. Mas será que esse diretor era realmente seu futuro marido? Será que ela teria de viver com ele até morrer? Você é meu. Você é minha, você é minha, você é minha, disse Juan em um cântico, como se estivesse entrando em uma espécie de transe. Eu sou seu, repetiu Marta com lágrimas nos olhos. Eu sou seu, 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 eu sou seu. Esse estranho mantra continuou por pelo menos 15 minutos. Com cuidado, ela se afastou da porta e, arrastando os pés, dirigiu-se à sala dos oficiais para se preparar para ir para casa. O diretor estava tão absorto em sua próxima aula que nem ouviu seus passos. Houve silêncio na sala do tribunal. Os olhos do promotor, do juiz e do advogado estavam fixos no zelador. O rosto cor de vinho do diretor era uma indicação eloquente de que as palavras de Betty poderiam muito bem ser verdadeiras. Isso é inédito, sussurrou a mulher de capa. Aqui está uma cruz para você, neta, gritou o faxineiro e fez o sinal da cruz. E quando John finalmente se recompôs e se levantou da cadeira para argumentar, foi rudemente interrompido. O tribunal está suspenso, disse o juiz, e olhou expressivamente para o promotor. A audiência continuará depois de amanhã, às 10 horas. Assim que o juiz se dirigiu à sua porta, John começou a juntar rapidamente os papéis e a colocar a prancheta cara em sua pasta de couro. O promotor correu até ele com uma velocidade sem precedentes para seu tamanho e idade. Aonde está indo? Preciso falar com você com urgência. Digamos que eu precise lhe fazer algumas perguntas. Sobre o quê? Respondeu o diretor. Não vou responder a nenhuma pergunta. Adivinhe, gritou o promotor. Ele estava segurando firmemente o antebraço de John com a mão esquerda e discando para alguém no telefone com a direita. A luta deles não durou muito tempo. Em algum momento, o diretor se recostou em sua cadeira e apoiou a cabeça na mesa.
Estou condenado, ele sussurrou. Anthony triunfou. Vamos, disse Angélica. Rápido, nos pediram para limpar o corredor. O que acontece agora? Perguntou Selena. E agora? Seja paciente, disse o advogado. À noite, Anthony e Selena deram uma volta pela cidade. Embora já tivessem comemorado a véspera do Ano Novo, a atmosfera festiva ainda estava no ar. Por toda parte, guirlandas, fitas, grandes figuras iluminadas. Os Papais Noéis, como os retardatários do trem, continuavam a entreter o público. Essa atmosfera festiva aliviou um pouco os pensamentos tristes de Selena, o que sua garotinha teve de passar. Mesmo no orfanato mais bonito, com os equipamentos mais modernos e as ideias mais avançadas, os fantasmas do passado ainda podiam habitar. Será que sua sobrinha conseguiria se livrar deles? O Blackbird começou a voar e parecia pronto para decolar. Frederic havia levado todas as crianças em seu ônibus em 4 viagens para inúmeras excursões, exposições e peças de teatro. Os corredores e escritórios estavam cheios de pessoas completamente diferentes. É impossível saber com certeza o que elas estavam procurando. Eles mesmos nunca falarão sobre suas descobertas. A menos que alguma informação vaze para a imprensa, mas você acredita nisso? 2 dias depois, Selene estava novamente pronta para o teste interminável. Mas, dessa vez, por uma estranha coincidência, o teste durou um mínimo de tempo. O lugar de John foi ocupado por uma mulher de idade indeterminada. Sua aparência era simples, um casaco velho, um chale comprido, um penteado discreto. No entanto, havia algo nela que a tornava atraente. A mesa à sua frente estava vazia, havia apenas um jornal aberto. Meritíssimo, disse a mulher gentil. Na audiência anterior, a ex-diretora do orfanato já havia falado. Após uma análise cuidadosa dos documentos, acreditamos que sua posição estava errada. Certamente, os autores da ação merecem a oportunidade de se tornarem os guardiões de nossa adorável criança. Então, a senhora reconhece a reivindicação? Perguntou o juiz. A mulher assentiu com a cabeça. Tudo o que pedimos é que não sejam cobradas custas judiciais. Se essa solicitação for feita, ela será anotada. Somos uma instituição orçamentária e, portanto, não podemos pagar advogados caros? Ainda não foi feito nenhum pedido desse tipo, disse o juiz. Elas serão consideradas à medida que forem chegando. Quando o juiz leu sua sentença em uma voz aguda, Selena não a entendeu. Os advogados deveriam aprender seu próprio idioma, como os médicos. Mas ela percebeu, pelo rosto radiante do advogado, que eles haviam alcançado seu objetivo. E agora, quando poderei levar Marta para casa? Não tão cedo, sorriu Angélica. Agora você terá de visitá-la várias vezes por semana. Estude com ela, brinque com ela, participe de seu treinamento. Uma vez por mês, você poderá sair pela cidade, vá ao teatro ou ao circo, a um café, ao cinema. Se estiverem satisfeitos com tudo isso, poderão resolver o problema de morar juntos em 1 ano. 1 ano inteiro! Exclamou a moça. Não, não pense, não estou reclamando. É só que tudo está demorando muito. Talvez eu não estivesse preparada para isso. Felizmente, ela não cometeu nenhum erro ao escolher um representante. É claro que o caso foi um pouco mais escandaloso do que parecia à primeira vista. Mas isso é bom. O que vai acontecer com John? Perguntou Selena. Ele vai para a cadeia? Não sei, deu de ombros Angélica. Isso não é problema meu. Olhe, Selena, você não precisa odiá-lo. Você tem que sentir pena dele. O homem realmente lutou para encontrar uma família. Tentando construir uma da melhor maneira que sabe. Mas a verdade é que você não pode obter sua felicidade da dor de outra pessoa. Por falar em felicidade, com quem podemos falar sobre finanças? Com você ou com seu marido? Naquele ano, o Papai Noel chegou um pouco atrasado com seu presente. Já era fevereiro e as montanhas de neve coletadas em dezembro estavam quase derretendo quando uma linda tia e seu marido vieram visitá-la. A garotinha ficou encantada. No início, ela tinha medo de falar com sua nova mãe.
Marta era tímida e não conseguia dizer duas palavras. Mas a tia Selena foi persistente. Ela parecia se interessar por tudo. Estava especialmente interessada em desenhar, o que ela chamava de pintura. Ela lhes dava pincéis e tintas, e na primeira oportunidade, eles encontravam um canto para si mesmos. Anthony também era bom, embora Marta achasse difícil chamá-lo de papai. A menina o desenhava como um cavalheiro que protegia suas belas damas. A vida no Blackbeard também havia mudado. John desapareceu como se não existisse. Em um dia ele estava lá, no outro não estava mais. Uma mulher com o belo nome de Leslie tomou seu lugar. Bella sorria o tempo todo quando olhava para seus filhos. Ela não exigia mais que eles limpassem, cozinhassem ou lavassem a roupa, mas Marta não gostou dessa mudança. Você só precisa esperar um pouco mais, minha filha, disse Selena. Veremos seu quarto em breve. Está feliz? Marta achava que não mostraria a ninguém as fotos de seu novo quarto. Não por 1000 curtidas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.